Lei de Execução Penal em Exercícios. Esse é o vídeo de número 11. Nós vamos então continuar com as nossas questões. A questão de número 101. A guia de recolhimento que acompanhará o sentenciado deve ter, salvo, letra A, o nome do sentenciado, letra B, a qualificação civil e o número de registro geral no órgão oficial de identificação, letra C, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. Letra D, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. Letra E, o grau de periculosidade classificado pela autoridade que expediu a guia. Pause o vídeo, responda e dê sua resposta. Nós daremos a resposta agora. A alternativa correta é a letra E. A guia de recolhimento que acompanhará o sentenciado, ela deve ter sim o nome do sentenciado. Sempre que o indivíduo for preso, acompanhará ele obrigatoriamente a guia de recolhimento. Se o juiz, o delegado ou o juiz não expedir a guia de recolhimento, se o juiz não expedir a guia de recolhimento, ele estará em abuso de autoridade. Então, deve conter o nome do sentenciado, a qualificação civil, casado, solteiro, número de registro geral no órgão de identificação, no caso Infopem, o inteiro teor da sua denúncia e a sentença condenatória, por que ele foi denunciado, no que ele foi condenado, bem como a certidão de trânsito em julgado, se caso for uma condenação de trânsito em julgado. Letra D, a informação sobre os antecedentes e grau de instrução. Tudo isso deve estar. Agora, olha a letra E. O grau de periculosidade classificado pela autoridade que expediu a guia? Não. Isso não existe, o grau de periculosidade. O que deve ter ainda está faltando? A data de terminação da pena. A data de terminação da pena deve estar obrigatoriamente na guia de recolhimento. Agora, grau de periculosidade, isso não existe. Por que terminação está entre parênteses? Porque em caso de remissão, pode ser que mude essa data de terminação da pena. Julgue o item a seguir, questão 102. Transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Ministério Público ordenará a expedição da guia de recolhimento para a execução. Isso está certo ou está errado? Pause o vídeo e dê sua resposta. A alternativa está errada. O Ministério Público não. Assim que for transitada e julgada a sentença, o juiz vai expedir a guia de recolhimento. O juiz e não o Ministério Público. Tranquilo? Questão de número 103. Marque V ou F, conforme verdadeiro ou falso. Letra A. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Letra B. A guia de recolhimento não poderá ser retificada ou ser acrescida de novas informações sobre pena da perda da identidade do sentenciado. Letra C. Se o condenado ao tempo do fato era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância. Ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, salvo nos casos de regime aberto. E letra E. A autoridade administrativa, incumbida da execução, passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Pause o vídeo, releia e marque V ou F. A resposta correta é a seguinte. A primeira está correta. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Perfeito. Letra B. A guia de recolhimento não poderá ser retificada? É lógico que não. De acordo com as faltas, de acordo com as novas, se surgir um novo mandato de prisão, se surgir uma nova condenação, essa guia vai ser retificada sim, ela pode ser modificada com novas informações. Letra C. Se o condenado ao tempo do fato era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á menção dessa circunstância. Por quê? Ele vai ficar em cela separada. Letra D. Ninguém será recolhido para o cumprimento da pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Até aí está certo, salvo nos casos de regime aberto. Isso não existe. Letra E, V, verdadeiro. A autoridade administrativa, incumbida da execução,
passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Perfeito! Deve, então, a autoridade administrativa, o diretor de cada unidade ou um representante vai carimbar ali recibo e entregar, então, ao oficial de justiça que recebeu a guia de recolhimento. Questão de número 104, julgue o item a seguir. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso de execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Nós já falamos sobre isso. Isso está certo ou errado? A alternativa está correta, em ordem cronológica mesmo. De acordo com as novas guias que forem chegando, vai colocando ali naquela ordem cronológica, a ordem de sequência, e as retificações e remissões serão anexadas a elas. Questão de número 105, marque a alternativa correta. Eu vou deixar você ler, pause o vídeo, leia as alternativas e dê a sua resposta. Nós daremos a resposta agora. A alternativa correta é a letra D. Vamos entender isso, pessoal. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Centro de observação nunca foi lugar para quem tem doença mental, pessoal. Não é. Então, é isso que torna a questão errada. Letra B. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, ou se por outro motivo já não estiver saído, não estiver preso. Salvo se ainda estiver em dívida pecuniária, a dívida pecuniária não faz com que o preso, que o indivíduo tenha que ficar preso. Ele vai ficar com dívida ativa, mas não será preso, continuará preso por causa disso. Essa dívida com a administração prisional. Eu não estou falando aqui aquela pena de multa, eu estou falando aqui de uma dívida com a unidade prisional, com a administração prisional. Letra C. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará e terminará. Não, só iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. O juiz não vai determinar em qual regime ele vai terminar. Ele pode receber um alvará de soltura no regime semiaberto, ou ele pode receber um alvará de soltura estando no aberto. Então, terminará se torna errado. Agora, a letra D está correta. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Há várias penas, vão se somar, somando as duas, o indivíduo está no semiaberto. Apareceu mais uma condenação, somando o tempo das 3, deu mais de 8 anos, regime fechado. Então, quando for o caso, a detração ou a remissão também está correto. Detração, o indivíduo ficou 1 ano em prisão preventiva, foi condenado a 2 anos, vai pagar somente 2 anos, vai ter detração ou remissão. Ele trabalhou ou estudou, vai abater aquele tempo na sua pena. Tranquilo, ali, a questão 105. Questão de número 106. Julgue o item a seguir. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, mantendo para os fins de progressão o regime em que estiver no momento da nova condenação. Isso está certo ou está errado? Pause o vídeo e dê a sua resposta. A alternativa está errada, pessoal. Por quê? Preste atenção, vamos ler novamente. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, mantendo para fins de progressão o regime em que estiver no momento da nova condenação? É claro que não. Olha o que está, bem dizer, o artigo 111. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime. Vai se somar, portanto, as duas penas para determinar em qual regime ele vai, e não vai permanecer no mesmo regime em que estava. Então, é isso que torna a questão errada. Então, portanto, essa alternativa está errada. Questão agora de número 107. Né? Agora sim, corrigido. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para o regime menos rigoroso
a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Isso está certo ou isso está errado? Pause o vídeo e responda. A alternativa está correta. É isso que diz o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Para a prova, o que você deve guardar? A progressão de regime é para o regime menos rigoroso. Começa no fechado, depois para o semiaberto e depois para o aberto. A ser determinado pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido o quê? Pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Ele tem que cumprir 1/6 da pena no regime anterior. E isto, se não for crime hediondo, que no caso da lei de crimes hediondos, aí vai haver aquela questão se é 2/5 ou 3/5, e ainda se não for reincidente, porque senão não será 1/6, será 1/4. Em regra, mas a regra é pelo menos 1/6 da pena no regime e ostentar ainda bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento, já que se ele respeitar as normas que vedam a progressão. Este foi o 107, nós vamos agora para o 108. São condições gerais e obrigatórias para o sentenciado na condição do regime semiaberto, salvo qual dos itens abaixo não é uma condição obrigatória. Pause o vídeo e leia as alternativas, por favor, e responda. A alternativa correta, salvo, com certeza, né, é a letra C. Então vamos entender. Letra A. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Com certeza, é uma questão obrigatória. Ele deve mostrar: eu vou para o regime aberto, aceito as condições de permanecer no local em que for designado durante o repouso e dias de folga, sábado, domingo e feriados. B. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. Letra D. Comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades quando for determinado. Beleza, essas são obrigatórias. Agora, não se ausentar em hipótese alguma? Não, ele pode se ausentar da cidade onde reside, desde que haja autorização do juiz. Ele tem uma consulta médica em outra cidade, ele tem um velório para ir em outra cidade. Vai pedir autorização ao juiz e, se o juiz autorizar, ele poderá se ausentar sim. Tranquilo? Questão de número 109, então. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar das seguintes circunstâncias, exceto: letra A, condenado maior de 60 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico e condenada gestante. Pause o vídeo, releia a questão e dê a sua resposta. A alternativa correta, e para desespero de muitos, é a letra A. Mas, professor, número 60, 70, a banca pode fazer isso. Então você deve guardar que o condenado maior de 70 anos, ele poderá cumprir então cumprir a pena em regime aberto na sua residência, prisão domiciliar, acima de 70 anos. Observe, acima de 70 anos e não de 60. O Estatuto do Idoso dá muitos benefícios àquele maior de 60 anos. Por isso pode ser a pegadinha na hora da prova. Mas para o regime aberto, a prisão domiciliar no regime aberto será acima de 70 anos. Letra B, condenado acometido de doença grave. Ok. Letra C, e quais são essas doenças graves? Não vai cair na prova, mas são aquelas previstas lá no direito previdenciário. Letra C, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental. Filho menor de idade ou deficiente, então, domiciliar para a mulher. E condenada gestante também pode ficar na prisão em regime aberto domiciliar. Cuidado só com isso, pessoal. A prática é o seguinte: em muitas unidades prisionais, muitos lugares, o juiz ele decreta a prisão domiciliar para todos que estão no regime aberto, por não haver casa do albergado e os presídios estarem lotados. Questão de número 110, mas para a prova o que vale é isso aqui, e não o que eu acabei de falar. Questão 110. Julgue o item a seguir.
O juiz poderá modificar as condições estabelecidas no regime aberto, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Isso está certo ou está errado? A alternativa está correta. Correta a alternativa. Pessoal, só atenção, então, a alternativa está correta. Atenção, porque o condenado dá a impressão que está errado. O juiz pode sim modificar as condições do regime aberto, de ofício, ou seja, por sua vontade própria, a requerimento do Ministério Público. Ora, o Ministério Público requer, ou da autoridade administrativa, ou do próprio condenado, desde que haja uma justificativa plausível para essa condição. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Nós terminamos aqui mais um vídeo com mais 10 questões. Em breve nós traremos novas questões que poderão estar na sua prova. Muito obrigado e até a próxima.